Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Exorcista, filme de 1973, dirigido pelo William Friedkin. Muitas pessoas me perguntam qual é o meu filme de terror favorito e o porquê, então está aqui um vídeo. Está aqui um vídeo para debater sobre esse clássico do cinema. E deixa eu começar com o seguinte pensamento. Qualquer produção após 1973 do gênero terror tem como base O Exorcista. Usa O Exorcista de alguma forma como influência. Desde o terror mais clichêsado possível, com uma construção baseada no jumpscare, até mesmo um terror independente. O Exorcista é a influência. O Exorcista abriu portas, então essa é a pauta para a discussão de hoje. Fora isso, é uma produção que conquistou tanto espaço que você tem diversas publicações discutindo os bastidores do filme, você tem documentários, você tem livros específicos discutindo toda essa produção, porque você tem um impacto cultural muito grande e o legado é extraordinário, o legado é impressionante mesmo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o material base de O Exorcista, que é o livro escrito pelo William Blatty, que já naquela época, na época de publicação, esse livro foi considerado um clássico instantâneo. Ficou durante anos na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos, teve um sucesso muito grande no Brasil, recentemente inclusive teve uma nova publicação no Brasil, uma publicação especial também. E quem lê o livro sabe do que eu estou falando e vai confirmar que O Exorcista do Blatty é um livro que você não consegue deixar de lado. É uma escrita muito boa, é uma escrita realmente que prende o leitor. O Blatty ele tem como base um caso de exorcismo da década de 1940 que foi muito discutido, já foi revirado por vários e vários historiadores, pesquisadores, jornalistas. Recentemente também no Brasil tivemos a tradução de um livro da década de 1990 que busca mais informações sobre o exorcismo da década de 1940, mas enfim, é uma história que até hoje é controversa, é uma história que até hoje envolve a fé, envolve também muitas questões em torno de crença, problemas psicológicos, etc. Mas cercando em torno da adaptação para os cinemas, é claro que uma obra desse calibre precisaria de uma grande parceira. A Warner assinou um contrato com o Blatty, comprou os direitos de O Exorcista e o Blatty colocou uma única cláusula. Ele queria ter o poder de controle do diretor desse projeto. Então, originalmente, O Exorcista seria um filme dirigido pelo Stanley Kubrick. O Kubrick não aceitou o contrato da Warner. Eu contei em um episódio da série Histórias do Oscar que o William Friedkin, após vencer o Oscar de melhor filme e melhor direção, passou por um período isolado, rejeitou várias propostas, até que toca o telefone a Warner oferecendo O Exorcista, Porque o Blatty, ele diz, bom, não pode ser o Kubrick, não pode ser o Arthur Miller, então vamos para esse diretor, esse jovem diretor com muito talento que já deu o que falar no seu último filme. Se você pega para ver as histórias de bastidores de O Exorcista, que claro que elas só conseguiram esse destaque justamente por conta do filme, por conta do impacto cultural, você vai notar que é um filme que teve problemas, um filme que custou muito mais do que o previsto, um filme que teve várias pausas por conta de acidentes durante as gravações, e um filme que, curiosamente, teve um processo de pré-produção extremamente longo. E você geralmente não imagina isso. Quando você fixa um calendário, uma estrutura de um filme, você coloca um período de pré-produção, período relativamente baixo, 1 mês, quem sabe 2 meses, e aqui em O Exorcista você tem um longo período de pré-produção em busca dos nomes que estrelariam esse filme. A Warner, por exemplo, queria o Marlon Brando. O Friedkin já não queria o Marlon Brando porque o filme iria ficar marcado com aquele estigma do Brando. Então ele queria afastar isso, ele queria afastar que uma grande persona pudesse tomar conta desse filme. Aí depois o Jack Nicholson é oferecido, eles não chegam a um acordo. O Paul Newman, ele recebe uma oferta da Warner, não fecha acordo também com o Friedkin. O Friedkin ele vai atrás da Audrey Hepburn, só que a Audrey diz o seguinte, não, eu só aceito participar desse projeto se vocês rodarem em Roma, o que seria inviável. Então a Audrey também fica de lado. A Jane Fonda é procurada, mas inclusive tem uma história curiosa que ela começa a xingar o Friedkin numa ligação, dizer que esse projeto não daria certo e abandona as negociações. A composição desse elenco tomou muito tempo, porque a partir do momento que você começa a receber a rejeição ou não fecha acordo com as grandes estrelas, você tem que começar a fazer testes. Eles fizeram um longo período de testes e vários destes testes hoje estão disponíveis para você ver na internet como extras
também das versões de Blu-ray, DVD, etc. O único grande nome que aceitou de cara a oferta da Warner foi o Max von Sydow, claro que tem uma presença espetacular nesse projeto também. O que sempre me interessou em O Exorcista, estruturalmente, é que você pode dividir esse filme em 4 linhas de argumentação. E o final desse filme é espetacular, na minha visão, porque você consegue unir essas 4 linhas de argumentação. Fora isso, existe uma questão simbólica, a leitura dos símbolos que é feita, que exige que você assista mais que uma vez esse filme. O Exorcista é aquele tipo de filme que você tem que assistir mais de uma vez para prestigiar, para conseguir captar tudo o que o diretor quer te passar, porque ele é muito rico no conteúdo. Então vamos para as 4 linhas. Inicialmente com a abertura, que nós temos o Langston Merrin, que é interpretado pelo Max von Sydow, um padre que fez um exorcismo na década de 1950 e que participa de uma atividade arqueológica no Iraque, onde ele encontra o amuleto de Pazuzu. E aí vem um detalhe, o Pazuzu seria o principal antagonista de toda essa série construída em torno de O Exorcista, claro, pós-divulgação desse filme de 1973, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista prático. Então, se você talvez vai assistir pela primeira vez O Exorcista, essa introdução ela pode parecer deslocada, só que você tem que puxar ela para o final do filme e fazer essa leitura também. A segunda linha do filme gira em torno da família McNeil. Ellen Burstyn interpreta Chris, uma atriz que vive com a sua filha Regan, interpretada pela Linda Blair. Certo dia, após encontrar um tabuleiro Ouija, a Regan diz que fez amizade com o Captain Howdy. Inicialmente, barulhos estranhos tomam conta da casa e aos poucos o comportamento da Regan muda completamente. Os médicos imaginam que esse problema pode ter a ver com a dupla personalidade ou algum outro tipo de transtorno psicológico. Só que aos poucos a Regan fica irreconhecível e a última opção viável dos médicos é recomendar um exorcismo. A terceira linha do roteiro segue o padre Damian Carras, interpretado pelo Jason Miller, que vê a sua fé ser abalada após perder a sua mãe. Então você tem uma introdução desse padre, da atuação dele, da relação dele com a sua mãe e também como ele acaba sentindo essa perda, até porque está em uma circunstância muito específica. Por fim, a última linha do roteiro segue o investigador William Kinderman, interpretado pelo Lee J. Cobb, que busca solucionar a morte do Burke, que é um diretor e amigo da Chris que morreu em uma circunstância misteriosa. Então é espetacular ver como o filme do Friedkin ele consegue unir essas 4 histórias. Quando você acaba destrinchando cada uma delas, você nota que talvez a mais frágil seja a linha do investigador, só que aí o Friedkin responde, olha, eu tinha muito material gravado, tinha muito material que eu tive que deixar de lado, porque o filme já estava muito longo, e o Friedkin também disse que não queria perder a essência. E você tem até mesmo cenas, né, conclusão do filme que acabaram sendo cortadas, e quando o Friedkin vai tentar recuperar, para relançar o filme no ano 2000, ele não consegue achar a trilha de áudio dessas cenas, infelizmente. Analisando sobre o gênero, a influência de O Exorcista é marcante, na minha visão, por 3 motivos. Primeiro, o uso da música. O Exorcista ele tem uma abordagem minimalista nesse sentido. Para dar um ar de realismo, que o Friedkin diria que seria uma tentativa de emular, na verdade, um padrão de documentário, você tem pouco destaque para a trilha sonora, o que acaba engrandecendo o uso de Tubular Bells do Mike Oldfield, que ficou extremamente popular por conta desse filme. Aí nessa proposta de uma trilha sonora mais tímida, você vê que os tons são fundamentais, os barulhos são fundamentais para a composição sonora, são fundamentais também para criar esse ambiente de tensão. Isso é feito de forma extraordinária e isso seria uma influência no gênero até hoje. Segunda questão, trabalho de fotografia e captação de cenas. É incrível pensar em todo o cuidado com a estética proposta e pensada pelo William Friedkin. Algumas cenas podem parecer comuns aos olhos de hoje, mas quando você leva para o contexto daquele determinado período, você vê que realmente essas cenas precisavam de uma grande construção. Foram cenas espetaculares. Eu sempre digo, pense no trabalho para captar aquele ângulo. E quando você faz esse exercício, em O Exorcista especialmente, você tem em conta, né, a complexidade. E aí nós temos algumas fotos de bastidores, algum material também extra, que nos ajudam a entender tudo que foi montado pela Warner, tudo que foi montado pelo diretor nesse sentido. E terceira questão, os efeitos especiais, que são magníficos. Como eu falei, O Exorcista teve suas filmagens interrompidas por várias vezes, por pequenos acidentes, por pausas,
programadas, e isso aumentou muito o custo de produção. Então, sem um orçamento muito grande para efeitos especiais, eles tinham que usar a criatividade. Quando você compara O Exorcista com o que era levado para as telas até então em questão de efeitos, é impossível não se surpreender com uma série de cenas, e essas cenas têm um fortíssimo efeito prático com o público, fora, é claro, passagens memoráveis que entraram para a história do cinema. O Exorcista foi indicado para 10 prêmios da Academia e venceu apenas um, de melhor roteiro adaptado, uma polêmica que até hoje toma conta nas discussões em torno do Oscar, e que eu pretendo tratar em um vídeo especial da série Histórias do Oscar. Assim que for publicado, vou deixar o link no card e também na descrição. O Exorcista é o filme com o maior número de versões lançadas para home video. Você teve versões especiais em VHS e DVD no final da década de 1990. Aí você tem depois o relançamento nos cinemas do ano 2000, seguido de um relançamento em DVD, com aquela chamada versão que você nunca viu. Depois você tem as últimas versões, né? DVD, Blu-ray, versão estendida do diretor, nova versão do diretor. Isso significa, é claro, que você tem muito material extra sobre o Exorcista, fora os livros publicados também por especialistas que tratam desse filme, que tem muito carinho por esse filme. No mais, o Exorcista, ele é aquele filme que todo fã de cinema tem que assistir, que toda pessoa que diz que gosta do gênero terror tem que assistir para ter uma opinião formada. No meu caso, eu fecho o Exorcista com nota 10. Como eu falei, é o meu filme favorito desse gênero. Certo? Seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!